E se condenados, me parece que seria possível pensar nisso. O grande problema vai ser, na prática, eu conseguir materializar que aquele voto foi realmente no sentido motivado por receber propina. Acho difícil alguém assumir isso. Então, o problema é a prova do vício de decoro parlamentar e todas as consequências graves que poderiam decorrer desse reconhecimento. Então, fica a proposta, então, de um terceiro vício, vício formal, vício material e o vício de decoro parlamentar. É nessa situação que a lei ela vai ser inconstitucional. Muito bem, já sei quando uma lei é inconstitucional. Quero saber agora de que maneira se realiza o controle no Brasil. Por regra, o sistema de controle no Brasil é o sistema jurisdicional misto. Sistema jurisdicional misto. Por que jurisdicional? Porque regra, exercido pelo Poder Judiciário. Por que misto? Porque exercido tanto pela via incidental como pela via principal. Falamos em um controle incidenter tantum, via incidental, controle difuso. E falamos de um controle principaliter, via principal, controle concentrado. Por regra, o sistema de controle difuso se implementa pela via incidental. E o sistema de controle concentrado pela via principal. Muito bem. Temos que avançar um pouco no controle difuso e verificar os efeitos da decisão no controle difuso dentro daquilo que eu falei no começo da aula de limites subjetivos da coisa julgada. Muito bem. O controle difuso tem surgimento no famoso caso Marbury versus Madison, no qual o juiz John Marshall trouxe a seguinte regra: havendo eventual conflito entre a Constituição e uma lei, aplica-se o que está na Constituição. Princípio da supremacia da Constituição. Esse é o precedente, Marbury versus Madison, e o sistema de controle difuso surge no Brasil pela primeira vez no texto de 1891, sendo mantido até o texto de 88. Muito bem. Qual é a grande marca do sistema difuso? Primeiro ponto, os efeitos da decisão dada no sistema difuso são efeitos interpartes. A grande marca do sistema difuso é que a decisão vale só para as partes do processo. E por que isso? Porque no controle difuso, conforme a gente verificou, a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo incidental. E por ser apreciada de modo incidental, vale a regra dos limites objetivos da coisa julgada. Vejam aqui o exemplo para depois eu falar a regra. Você faz um pedido para o juiz, tendo em vista a inconstitucionalidade. Exemplo antigo: desbloqueie juízos cruzados, porque a lei que determinou é inconstitucional. Olha a análise incidental aqui. Exemplo 2, lá em São Paulo se verifica uma lei chamada Cidade Limpa que proibiu o uso de outdoor na cidade. Aí, a empresa de outdoor, que vendia outdoor e vivia de outdoor, vai morrer, porque está proibido aquele negócio. Ela entra com mandado de segurança pedindo: juiz, autorize eu a vender outdoor. Porque a lei municipal que proibiu o uso de outdoor é inconstitucional. A análise se dá de modo incidental. E o que vai fazer coisa julgada é o pedido e não a questão prejudicial. Existe o artigo 469, inciso 3. Vamos passar aqui, 469, inciso 3, do Código de Processo Civil, que diz assim: a questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo, não faz coisa julgada. Então, se não faz coisa julgada nem para as partes, o que dirá para terceiros? Essa é a ideia de limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. Então, num caso concreto, onde alguém discute uma questão, isso vale só para as partes. Este é o mecanismo do controle difuso no sistema brasileiro. Aí vocês devem estar se perguntando, mas
não é um pouco estranho, se o Supremo já resolveu num caso concreto, por que não fazer valer para todo mundo? Aí que o sistema criou um mecanismo de se dar o efeito erga omnes. Vamos ler o artigo 52, inciso 10. Diz o 52, inciso 10, ser competência do Senado Federal editar uma resolução para suspender os efeitos de uma lei que tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então, o mecanismo para se suspender uma lei para todo mundo, partindo de um caso concreto, é somente mediante a edição de uma resolução do Senado Federal. E vejam que o Senado não é obrigado a editar a resolução. Ele tem discricionariedade. Ah, professor, mas então o que fazer? Mova a ação individual, ou aguarde alguém a mover a ação no controle concentrado, ou aguarde o Supremo editar uma súmula vinculante. Se não fizer isso, a sentença vale para as partes do processo. Essa é a importante ideia do que a gente poderia chamar aqui de limites subjetivos da coisa julgada. Vejam que quando eu entro com uma ação e discuto, eu estou analisando isso num caso concreto. Eu sou a parte no processo. Isso vale só para as partes do processo. Mesmo, professor, que haja uma decisão do Supremo em recurso extraordinário, mesmo esse é o nosso sistema difuso, e disse que a maneira de se dar efeito erga omnes é mediante a edição de uma resolução do Senado Federal. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de apontar que para as partes do processo, quando o juiz declara de modo incidental que aquela lei é inconstitucional, essa decisão vale inter partes e com efeitos retroativos. Nós falamos que a decisão vale ex tunc, efeito retroativo, que não se confunde com o efeito ex nunc. Isso quer dizer que se a lei ela é inconstitucional, ela nasceu viciada. Vejam, cheguei a falar em um vício congênito, em um vício de nascimento. Se a lei ela é inconstitucional, ela é inválida. Isso quer dizer que ela nasceu viciada. Eu dou um exemplo. A lei nasceu, mas nasceu em desconformidade com a Constituição. Ela é inválida. E se ela é inválida, ela nunca teve eficácia. Lembrem os planos da norma: existência, validade e eficácia. Se uma lei existe, mas é inválida, ela não tem eficácia. Por isso que ela é nula de pleno direito. E por isso que os efeitos são ex tunc ou retroativos. Essa é a ideia do controle difuso. Efeitos inter partes e efeito ex tunc por regra. Claro que, dependendo do caso concreto, mesmo no controle difuso, o Supremo vai poder modular os efeitos. Dizer a partir de quando aquela decisão passa a valer mesmo para a parte no caso concreto. Isso é possível, se vamos imaginar, se reconhecer uma razão de segurança jurídica. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, houve uma discussão sobre o número de vereadores. Discussão essa bastante importante. Existe uma cidade chamada Mira Estrela, que não chega a ter 3 mil habitantes. E ela tinha, nesse momento dessa discussão, 11 vereadores. Nós sabemos que, segundo o artigo 29.4 da Constituição, 29.4, o número de vereadores começa em 9, de 9 a 21, para municípios com até 1 milhão de habitantes. Mira Estrela, com 3 mil habitantes, entendeu o Supremo, fazendo toda uma análise, que ela deveria ter 9. Só que estava no meio da legislatura. Os vereadores 11 estavam lá. O que fazer? Dar efeito retroativo significava que todas as leis votadas com o quórum de 11 teriam que ser revistas. E aquelas rejeitadas poderiam ter sido aprovadas se o quórum fosse de 9. Então, portanto, falou o Supremo, vai criar um caos. E dentro dessa ideia, modulou efeitos para a próxima legislatura. Então, portanto, é possível também modular efeitos no controle difuso. Muito bem. Mas, pensem aqui comigo, eu acho que, para avançar a nossa análise, eu gostaria de colocar uma pergunta para a gente dar uma olhada. Uma decisão do STF em um caso concreto
de uma pessoa vale para todos? Opa, pergunta boa.